Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Divino Menino Jesus, Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se. Esse sermão não é uma simples pregação. Esse sermão é uma convocação. Convocação para um tempo de combate espiritual. Convocação para um tempo de conversão, um tempo de penitência e de oração, um tempo de maior generosidade na vida espiritual. Enfim, convocação para a Quaresma de São Miguel. Por graça de Deus, a Quaresma de São Miguel não é uma devoção nova, uma devoção moderna, tampouco uma devoção carismática. Não há nenhuma novidade e nenhum sentimentalismo barato na Quaresma de São Miguel. Pelo contrário, a Quaresma de São Miguel remonta a São Francisco de Assis, no século XIII, que preferiu inserir um tempo de penitência na metade do ano, em preparação para a festa de São Miguel Arcanjo, uma vez que há uma longa distância que separa o tempo da Quaresma do tempo do Advento. Então, para acrescentar um novo tempo de penitência e de oração na metade do ano, São Francisco de Assis inaugurou uma devoção muito oportuna, que a providência quis que se difundisse em todo o mundo até os nossos tempos. Mas por que uma Quaresma justamente em preparação para a festa de São Miguel Arcanjo? Uma Quaresma que não começa num dia de penitência, mas num dia santo, a festa da Assunção de Nossa Senhora. Não seria mais oportuno uma Quaresma em preparação de uma outra festa? Por exemplo, a festa da Transfiguração, ou então a festa da Exaltação da Santa Cruz. Ora, a escolha da festa de São Miguel não é arbitrária. Pelo contrário, ela toca diretamente os dois principais inimigos da nossa salvação, a saber, o espírito diabólico e a soberba humana, os dois principais inimigos da nossa salvação. Em primeiro lugar, São Miguel Arcanjo é o príncipe das milícias celestes, que expulsou Satanás e seus anjos do paraíso no qual Deus tinha criado os anjos. Em razão da queda da terça parte dos anjos, nós não estamos sozinhos no combate espiritual. Nós temos inimigos nos ares. Nós temos inimigos invisíveis, que são os demônios. Criaturas dotadas de uma inteligência muito superior à inteligência humana. E por isso mesmo, capazes de fazer um grande estrago em nossa vida espiritual. Como os demônios estão confirmados em sua condenação eterna, como eles decidiram com plena lucidez a separação definitiva de Deus, em razão da sua soberba, da sua rebeldia contra a soberania de Deus, do seu desejo desordenado de uma excelência própria. Isso significa que os demônios desejam condenar o maior número de almas possível, porque o pecado e a condenação tornaram os demônios criaturas cheias de ódio e de tristeza. No inferno, os demônios estão privados de qualquer alegria ou esperança. No inferno, há apenas tristeza, ódio e desespero. Sendo assim, a única satisfação, se assim podemos dizer, a única satisfação dos demônios não consiste em fazer o bem, mas em fazer o mal.
conduzindo o maior número de almas possível ao mesmo destino que o deles. Então, toda vez que uma alma sofre uma súbita tentação de tristeza, de ódio, de desespero, de revolta, de dúvida acerca da bondade de Deus, enfim, todas essas tentações súbitas, sem causa precedente, que mergulham a alma em sentimentos negativos e contrários à bondade de Deus. Essas tentações, caros fiéis, têm a assinatura do demônio. Elas são um sinal típico da sua ação em nossa alma. Tentações súbitas e sem causa precedente. No entanto, isso não quer dizer que os demônios ajam sempre descaradamente, porque, sendo criaturas dotadas de uma inteligência muito superior, os demônios também se servem de instrumentos, de disfarces, de máscaras, pelas quais enganam e mantêm presas o maior número de almas possível. Pois os dois disfarces, os dois instrumentos do demônio contra os homens são o espírito do mundo e o espírito da carne. Com efeito, nem sempre os demônios tentarão uma alma com tentações de tristeza, de desespero ou de dúvida acerca da bondade de Deus. Muitas vezes a tentação não é negativa, não é deprimente, não é desesperadora. Muitas vezes a tentação é deleitável, é apetecível. Ela contém algo que atrai e exerce um fascínio sobre a nossa sensibilidade humana. Isso quer dizer que os demônios podem se servir, ora, do espírito do mundo, ora, do espírito da carne, para tentar as almas. Ou seja, ora, o demônio se serve das glórias, das honras ou riquezas do mundo, ora, ele se serve dos prazeres, dos sentidos, para enganar e perder as almas. E como já sabemos, os demônios são anjos, são seres de uma inteligência muito superior e por isso mesmo capazes de fazer grande estrago em nossa vida espiritual, capazes de se apresentarem como anjos de luz, para perder até mesmo as almas mais avançadas na oração. Portanto, caros fiéis, nós precisamos de um auxílio particular do céu contra a ação sutil e enganadora dos demônios. E esse auxílio é o príncipe da milícia celeste, contra o qual Satanás não tem nenhuma arma ou estratégia. Além disso, em segundo lugar, São Miguel é um espelho de humildade. O seu nome é um brado de humildade, pois em hebraico significa quem como Deus. Ora, a humildade é o fundamento da vida espiritual, sem a qual a caridade não pode se desenvolver, pois o princípio de todo o pecado, o princípio de toda a rebeldia, de toda a insubmissão contra Deus, enfim, o princípio de todo o pecado é a soberba. Então, sem a humildade, permaneceremos todos soberbos e inimigos de Deus, incapazes de exercer a caridade e as demais virtudes sobrenaturais. É verdade que o primeiro pecado, o pecado de Adão, foi um pecado de desobediência, não propriamente de soberba. Porém, como diz a Sagrada Escritura, o princípio de todo o pecado é a soberba. Santo Tomás resolve essa questão ensinando que todos os bens desse mundo, seja a riqueza, sejam as honras, sejam os prazeres dos sentidos, enfim, todos os bens desse mundo servem para conduzir-nos a uma certa perfeição ou excelência.
Todo aquele que possui esses bens se julga, então, superior, se julga mais realizado, se julga mais feliz do que quem não os possui. Isso significa que o desejo desordenado de excelência, o desejo desordenado de uma excelência pessoal, de um brilho pessoal, sem a submissão a nosso Senhor, esse mesmo desejo nos move a cobiçar desordenadamente os bens desse mundo. Seja a riqueza, sejam as honras, sejam os prazeres dos sentidos. Em última instância, pouco importa o pecado que cometemos, se trata de vaidade, avareza, gula ou luxúria. No princípio de todo o pecado, há sempre um movimento de soberba. No princípio de todo pecado, leve ou grave, há sempre algum grau de soberba que nos move a desejar desordenadamente alguma criatura, ainda que sob o preço de afastar-nos do Criador, rompendo assim com a sua amizade divina, que é a vida da graça, a graça santificante. Então a soberba é o princípio de todo o pecado. Em todo o pecado, há sempre um movimento de soberba que nos move a desejar alguma coisa em detrimento da nossa união a Deus. Ora, é São Miguel Arcanjo, espelho de humildade, que deve nos precaver contra os nossos movimentos internos de soberba, contra os assaltos de soberba da nossa alma. Pois, quanto menos uma alma conhece a própria soberba, mais ela se torna uma marionete, mais ela se torna uma vítima da ação do espírito diabólico, das suas tentações. Pois as nossas ambições, os nossos desejos desordenados, nos tornam alvos fáceis do espírito do mundo e do espírito da carne, que são os dois disfarces do demônio, para nos vencer com mais facilidade. Então nós deveríamos temer aquilo que nós somos capazes de fazer para realizar os nossos planos quando não há humildade em nossa alma. Deveríamos temer aquilo que somos capazes de fazer sem humildade. Sem humildade, somos capazes de numerosos e graves pecados para realizar não apenas os nossos mais baixos desejos ou ambições, mas também as mais belas e virtuosas ações. Um simples pretexto, uma simples aparência de bem pode justificar inúmeros pecados, quando falta humildade numa alma, quando uma alma não se conhece, quando ela não conhece os movimentos de soberba que dirigem secretamente as suas ações ou intenções. Portanto, caros fiéis, a devoção a São Miguel não serve apenas para repelir com mais eficácia a ação do espírito diabólico, mas também para nos impregnar de humildade, sem a qual não venceremos as sugestões do espírito do mundo e do espírito da carne. Não obstante, por outro lado, nós não avançaremos na virtude da humildade sem a penitência. Isto é, sem certas renúncias, sem certas privações, sem certos sacrifícios, em reparação pelos nossos próprios pecados. Na verdade, é a penitência que faz a humildade avançar, pois em toda a privação, em todo o sacrifício que fazemos, nós renunciamos a alguma criatura que nos faria mais excelentes em algum sentido, que nos tornaria maiores em algum sentido. Nós renunciamos a alguma criatura justamente para nos sentirmos menores, para percebermos a nossa própria limitação,
a nossa condição frágil e miserável, enfim, a nossa dependência radical de Deus, pois não passamos de criaturas que dependem radicalmente de Deus para existir a cada instante e em cada átomo do nosso ser. Em resumo, a penitência favorece a humildade. A penitência cria condições em nossa alma para o progresso da humildade, sem a qual a graça e a caridade também não avançam. Pois, como diz o cântico de Nossa Senhora, Deus eleva os humildes, mas dispersa os de coração soberbo. Então não existe uma boa quaresma de São Miguel sem penitências que sirvam para enfraquecer a nossa soberba. Ou seja, o nosso desejo desordenado por excelência, por grandeza, por uma realização pessoal que exclui a caridade, que exclui a nossa dependência radical do bom Deus. Não faz uma boa quaresma quem escolhe penitências muito periféricas, muito secundárias, que quase não tocam os seus defeitos mais importantes, os seus vícios mais relevantes, aqueles vícios que são um obstáculo constante à própria santificação. Nesse sentido, talvez seja uma penitência muito maior para certas almas se esforçar verdadeiramente para assumir certas tarefas domésticas e cumpri-las todos os dias, num verdadeiro espírito de serviço, num verdadeiro espírito de sacrifício, pois nesse caso, o trabalho doméstico mortifica muito mais a nossa preguiça, ou melhor, o trabalho mortifica muito mais o pequeno burguês que habita cada um de nós, do que uma penitência muito periférica. Por exemplo, ficar sem sobremesa, que não mortificaria tão bem a nossa preguiça. Então nós precisamos reconhecer, caros fiéis, quando escolhemos penitências muito periféricas, nós sempre terminamos por compensar com outras consolações sensíveis. E ao final da quaresma de São Miguel, estaremos tão cheios de orgulho quanto no começo da devoção. Essas penitências muito periféricas não enfraqueceram a nossa soberba, não tocaram, não atacaram os nossos vícios. Então devemos refletir melhor para não errar, para não desperdiçar esse tempo de graça e de conversão. O objetivo da quaresma não é uma mera autossuperação. O nosso objetivo não é provar para quem quer que seja que somos capazes de passar 40 dias sem comer guloseimas ou sem assistir uma série, para depois da quaresma comer sem freios e assistir sem freios, quando a quaresma se concluir. Nada disso. O objetivo da quaresma de São Miguel é enfraquecer a nossa soberba e atacar os nossos vícios. E para isso, nós não escolheremos penitências muito periféricas, que nos mantêm numa zona de conforto, que nos mantêm em paz com os nossos vícios. Não obstante, é certo que há uma penitência que serve para todas as almas e que não é nada periférica. Essa penitência consiste na redução ou até mesmo na supressão das redes sociais durante a quaresma de São Miguel. Não há dúvidas que a nossa desordem nessa matéria é a principal responsável pela nossa falta de constância na oração. Nós todos precisamos purificar a nossa memória e a nossa imaginação da hiperestimulação das redes sociais, dos vídeos aleatórios, enfim, de tudo aquilo que nos dispersa, que nos fragmenta, que nos torna incapazes daquele único necessário que Nosso Senhor elogia em Maria, em seu diálogo com Marta. Portanto, caros fiéis, temos um desafio,
E esse desafio não é passar 40 dias sem comer guloseimas, e sim combater, diminuir, enfraquecer a nossa soberba, que é o princípio de todos os pecados. Para tanto, sejamos generosos no combate, e São Miguel lutará conosco, vencendo em nossa vida o espírito diabólico, como um dia ele o venceu no paraíso dos anjos com as armas da humildade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.